Boa tarde, companheiros. Vamos acalmar a nossa mente, elevar o nosso pensamento a Jesus, para que os bons amigos espirituais estejam aqui conosco, nos envolvendo nessa tarde, quando hoje nós vamos terminar o capítulo 13. Mas vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para a reflexão do seu Evangelho. Que a espiritualidade, mentores e trabalhadores dessa casa possa estar em cada um de nós que aqui nos encontramos, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para mensagens a serem hoje refletidas. E pedindo também por todos aqueles que hoje não puderam estar aqui, mas nesse instante, Senhor, aonde estiverem, possam sentir essa vibração de luz, de paz, aos companheiros que hoje não puderam vir, e pedimos também pelos moradores residentes aqui em volta desta comunidade, para que esses lares possam ser assistidos, possam ser amparados, seja quais forem as suas necessidades e dificuldades. Pedindo também pelos irmãos aí da polícia que estão de plantão hoje, o pessoal que trabalha nas secretarias de segurança, de educação e todos os demais que precisem e necessitam da vossa misericórdia, especialmente pelos enfermos que estiverem internados nas casas e instituições de saúde, que estiverem especialmente lutando na cura das suas doenças, que estão no Hospital do Câncer, que estão no Hospital Nosso Lar, pelas crianças, nas UTIs, CTIs, adulto, neonatal, que todos nesse instante possam receber o teu socorro, especialmente aqueles que estão com os nomes ali naquele caderno, seja quais forem as suas dores e aflições. Eles também são filhos do Pai, possam receber nesse instante a vossa misericórdia. Pedimos também por aqueles que estão nos presídios masculino e feminino e nas UNEIs, os menores infratores, filhos do mesmo Pai, se desviaram do caminho, Senhor, tanto quanto nós também desviamos, mas que precisam do teu socorro, da tua bênção, da tua proteção, que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos hoje falar sobre a última parte do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Beneficência exclusiva. É uma pergunta, tá? É lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? A resposta: não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos. Alguém que repelisse o infeliz por professar uma crença diferente da sua, que o socorra. Portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque se for o inimigo da religião, esse será o meio de fazer que ele a ame, repelindo-o, faria que o odiasse. São Luís, Paris, 1860. Eu fiz uma análise de todo o capítulo. Então, aqui, eu achei, como esse capítulo ele só fala da caridade, ele não fala de outra coisa, então eu achei melhor a gente fazer uma retrospectiva de tudo que foi falado aqui, porque a beneficência exclusiva, vocês viram que ela é bem pequenininha, tá? Então, beneficência é a prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem fazer, filantropia. Vamos fazer uma retrospectiva desse capítulo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, porque ele só fala de caridade. O primeiro item que foi falado aqui, fazer o bem sem ostentação. E o que esse assunto ele se referia exatamente ao quê? A que situação que leva a esse fazer o bem sem ostentação?
Então, aqui ele é o fato referente ao fato do leproso, que veio ao seu encontro e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o diga a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de testemunho. Por que esse leproso tinha que ir, então, mostrar-se ao sacerdote? Porque quando a pessoa, naquela época, tinha lepra, primeiro que eles era isolado da família, eles eram botados porta fora. E o que acontecia? Eles tiravam o registro dessa pessoa, já dava a pessoa como morta. Então, assim, a data de nascimento dessa pessoa, o registro dele, eles apagavam. Então, por que ele manda ir ao sacerdote? Porque quando ele fica curado da lepra, o sacerdote, devido o que está prescrito na lei de Moisés, é que o sacerdote, ele ficasse em observação pelo menos 10 dias para ver se a lepra não ia voltar. Então, aí o sacerdote ia dizer que ele estava curado, e aí ele teria novamente o retorno à sociedade e para o meio familiar, porque ele era simplesmente banido. O segundo, ele fala dos infortúnios ocultos, que inclusive foi eu que fiz essa palestra. Ele traz aquela mensagem daquela senhora distinta, que pertence à sociedade, mas que se faz acompanhar da filha dela, né, para modestamente, e leva no carro um verdadeiro armazém para os seus protegidos. Então, o que acontece com essa senhora? Ela, além de levar aos seus protegidos a alimentação, né, as palavras consoladoras para aquelas pessoas que ali estavam precisando. Então, ela fazia se acompanhar da filha para que a filha também aprendesse. Lá fora, a mulher da sociedade. Mas ela não queria também que isso fosse visto pela sociedade. Tanto é que uma dessas protegidas dela bate a sua porta para vender algo que ela tinha levado. E aí ela pede silêncio. Silêncio, não conte para ninguém. Então, por quê que ela faz isso? Para que a pessoa não se sentisse como na mendicância. Tanto é que ela, além de confortar a família, levando aqueles alimentos que precisavam, ela ainda vai ao hospital, porque o pai está internado, levar palavras consoladoras, avisar que a família está bem. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, não importa a crença, importa a ação, a atitude. Aí vem o óbolo da viúva, que outra colega fez a palestra. Refere-se que Jesus está sentado diante do cofre das ofertas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas depositavam em abundância, quer dizer, jogavam em abundância o dinheiro. Nisso veio uma pobre viúva e colocou duas pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Jesus disse aos discípulos que ela deu o que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E que os ricos deram o que sobrava. Então, o óbolo da viúva, no entender aqui, Jesus, ela deu mais do que todos aqueles que tinham ali dinheiro em abundância. Depois teve a outra colega que falou sobre convidar os pobres e estropiados. O que quer dizer essa mensagem? Dar sem esperar a retribuição e convidar essas pessoas para um banquete. Na realidade, a mensagem nos diz que temos que ter um olhar com referência ao espírito, porque são irmãos que se perderam na jornada da reencarnação, perderam o seu objetivo, perderam a coragem,
a convivência familiar e os repastos. Repastos aqui seriam os alimentos. Que esse repasto seria as palavras consoladoras, né? E muitos de nós temos familiares em situação menos felizes. Temos que ajudá-lo com a benevolência. Uma outra colega também falou sobre a caridade material e a moral. A caridade material é a mais fácil, né, gente? Essa é a mais fácil de fazer. A caridade material é a mais fácil para todos nós. Porque se alguém pedir um alimento, pedir um remédio, pedir uma água, uma roupa, um calçado, nós temos a oferecer. Nós prontamente oferecemos. Mas a caridade moral é a mais difícil. Por que ela é a mais difícil? Porque depende da nossa reforma íntima. Depende da sua ação, das suas atitudes, do seu pensamento, da sua energia. Essa é mais difícil, a caridade moral. Porque nós, com a reforma, né, essa reforma íntima, ela irá nos conduzir para termos empatia com os irmãos que estão conosco na jornada. Então, essa caridade moral é a mais difícil. Porque aqueles que estão conosco na jornada, especialmente onde nós estamos inseridos, que é na família, no ambiente de trabalho, ou na sociedade que nós vivemos, nós temos mais dificuldade, porque aqueles que estão ali do nosso lado, eles nos conhecem. Eles sabem quem somos. Porque nós tiramos a nossa máscara e mostramos realmente quem somos dentro do nosso lar, ou no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, nós teremos que fazer essa reforma íntima, ter a empatia para o outro com palavras meigas, consoladoras, aceitando a diferença e o outro como ele é. E nós temos enorme dificuldade. Nós queremos que o outro aceite a gente como nós somos. Mas a gente aceitar o outro fica mais difícil. Porque a gente tem que ter a sabedoria, compreender o outro, colocar-se no lugar do outro. E nós temos ainda dificuldade de se colocar. Porque nós olhamos só para nós. Não temos o mesmo olhar caridoso para com o outro. Aí também tem a beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces e alegres do coração, que não são perturbados nem pelo remorso e nem pela indiferença. Ó, pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que se faz, que se olha aos outros com o mesmo olhar, voltado para si mesmo. Assim inicia Adolfo Bispo de Alger a sua mensagem. Então, a beneficência, que foi também uma palestra que eu fiz, é uma virtude da prática do bem, de fazer os benefícios a quem necessita, no seu exercício diário, no lar, expandindo-se para fora aos vizinhos, aos colegas de trabalho, aos estranhos, e vai o homem desenvolvendo o amor ao próximo, vendo o outro como um irmão. Então, esse capítulo 13, ele é um capítulo bastante longo, porque ele vai falando de cada detalhezinho. E cada detalhezinho desse que ele vai falando, traz para nós. Muitas vezes a gente pensa, eu estou fazendo essa palestra aqui, mas é a fulana que tinha que estar aqui. É o ciclano que tinha que estar aqui. Não, gente. Quando nós estamos fazendo aqui a palestra e cai aquele texto, é para nós mesmos. É para cada um de nós. É para a gente fazer essa reflexão, que quando nós formos analisarmos o texto que nós vamos ter que colocar aqui, é principalmente para quem está aqui na frente. Nós é que somos o carente da situação, porque nada é por acaso na espiritualidade. Aí também ele vem falando, nesse contexto, da piedade. O que é a piedade? A piedade é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus bem-sucedida. É amor. Amor é devotamento. E o devotamento é esquecimento de si mesmo. Essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência. É aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida
e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime o sentimento mais apropriado para fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Porque Jesus, na sua prática, ele, em nenhum momento, ele se recusou de atender alguém. Em nenhum momento. Ele atendeu a todos, os doentes, especialmente aqueles que eram abandonados, como aqui tem os estropiados, que perderam a fé, que perderam a coragem, que saíram pelo mundo. Hoje, muito atual, né? Nós vemos aí nas nossas ruas da nossa cidade a mendicância, os vícios, seja lícito ou ilícito, né? Então, Jesus, ele não negou nenhum atendimento. Todos que o procuraram, todos, independente de raça, religião, cor, não interessa. Ele acolheu, ele abraçou, ele deu o exemplo. Inclusive, ontem eu assisti na palestra lá da Semana de Palmelo, a moça falou sobre Maria de Magdala. O paralítico que Jesus curou, ele foi curado por Jesus, mas ele não deu valor. Como ele não andava, ele quis aproveitar a vida. Ele nem mais pensou em nenhum momento que aquela era a oportunidade da vida dele. E aí ele se chama Natanael. Ele é um dos trabalhadores da Legião de Maria de Magdala. Ela contou isso, que ela de uma reunião mediúnica e ele se manifestou. E aí ele conta que ele era que ele era o paralítico, mas que não deu valor, e que em umas outras encarnações dele ele foi leproso. E aí ele passou por várias reencarnações, com muitas dores, com muitos sofrimentos, porque ele perdeu a oportunidade quando ele esteve com Jesus. E aí ele depois dessa encarnação que ele passou, Maria de Magdala foi designada, né, por Jesus, e ela é, inclusive, mentora desse Centro Espírita Luz da Verdade, na cidade de Palmelo, em Goiás. Ela convidou ele para ser um dos integrantes da legião dela para os trabalhos espirituais, né? Natanael. Então, a última encarnação dele, né? Aí ele foi convidado. Então, assim, Maria de Magdala, né? Uma mulher bonita, uma mulher do dinheiro, dos recursos, e, no entanto, quando ela teve o um encontro com Jesus, ela se encontrou, ela se transformou, né? Deixou toda aquela vida que ela tinha para seguir Jesus, né? E ela foi bastante menosprezada pelos apóstolos, né? Que seguiam Jesus por ser mulher, né? Porque a maioria dos apóstolos, a maioria não, eram homens, né? E aí ela era a única mulher, mas mesmo assim ela ia lá atrás. Eles deixavam ela lá atrás, ela vinha seguindo Jesus lá atrás. Né? Ela não estava do lado a lado com Jesus como os outros discípulos, porque os apóstolos, os discípulos dele, eles não aceitavam ela. Porque ela tinha tido uma vida, coisa e tal, que todo mundo sabia, e o machismo, né, você vê que desde aquela época já era um problema. Aí também vem os órfãos. Os órfãos, meus filhos, amai os órfãos. Se soubesse como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfão para vos estimular a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criança abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Isso agrada a Deus. Também não deixa de ser um compromisso do espírito com essas crianças. Porque quando um casal ou uma família adota essas crianças, isso já está no planejamento.
né, no planejamento da pessoa. Então, quando alguém, né, adota uma criança, a minha sobrinha adotou 2, índiozinho, um casal, o ano passado. Então, assim, é compromisso já assumido na espiritualidade. Aquilo não caiu na sua porta ali de... caiu aqui na minha porta por acaso. Não, é um compromisso que você fez, né? Benefícios pagos com a ingratidão. Nessa mensagem, Deus nos propõe se estamos realmente praticando a caridade sem o interesse do retorno do beneficiado. Quando ajudamos e queremos que o outro seja grato, o próprio texto diz que há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com Deus. Deus permite que às vezes sejais pago com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, muitas vezes você ajuda uma pessoa e você fala, eu fiz lá tal coisa, assim, ó, não falou nem muito obrigado, nunca reconheceu o que eu fiz, ajudei a vida inteira e agora faz isso comigo. Então nós estamos querendo ser pagos, né? Queremos ter o retorno.